Oi, pessoal, aqui é Ellen, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu queria fazer uma coisa mais descontraída, mais divertida, que é reagindo a resenhas negativas de livros que eu amei. E assim, eu já vi esse tipo de vídeo em outros canais e na minha cabeça eu sempre quis fazer isso, assim. Tipo, eu já faço isso normalmente quando eu vou no Scoob e vou ler as resenhas de um livro que eu gostei muito pra ver o que o pessoal achou, se o pessoal concorda com o que eu achei ou na realidade tem gente que não gosta e explica o porquê, assim, do porquê que as pessoas não gostaram do livro e ver se no fim eu acabo concordando ou discordando muito da opinião dos outros. E como eu já faço isso na minha cabeça, assim, só lendo as resenhas e discutindo mentalmente com as pessoas, eu pensei, ai, por que não fazer isso num vídeo e ser uma coisa mais descontraída? Até porque, no fim, eu acho que é uma coisa boa a gente ver a opinião dos outros, mesmo que não seja a mesma da nossa, justamente pra gente abrir um pouco a nossa cabeça, que a gente acaba concordando com algumas coisas que a gente não tinha pensado. E, enfim, eu acho que é um exercício saudável, assim. Mas que aqui o objetivo é mais pra se divertir mesmo. Então eu separei dois livros que são os que eu dei 5 estrelas recentemente. Um deles foi A Guerra dos Furacões, coloquei a capinha aqui, que é uma romantasia que eu gostei muito, gente. E assim, é raro eu gostar de romantasia, tá? De funcionar comigo, de tipo, eu amar um livro, de eu ficar obcecada por pelos personagens, de gostar do romance, como foi construído, e também gostar da parte da fantasia também. Assim, eu sou bem chatinha pra romance e esse livro me pegou muito. Eu não sei o que aconteceu, tá? Eu, inclusive, quero reler esse livro quando a autora lançar o terceiro livro, que eu acho que vai terminar a série, porque eu já li esse e o segundo. E eu gostei dos dois, então, assim, né? Mas tem coisas, detalhes que eu acho que eu já não me lembro, porque, se eu não me engano, eu li ele ano passado, no começo do ano passado. Então já tem detalhes que já não me lembro direito, eu só sei que ficou a sensação pra mim que ficou depois da leitura é que eu amei e é isso, sabe? Então vamos ver aqui algumas resenhas. Eu separei algumas, que nem tudo tá no Scooby lá, mas eu printei e coloquei aqui também. Larguei. Não sei se sou eu, mas achei o roteiro totalmente previsível. A protagonista principal parecia uma adolescente de 15 anos interagindo com o par romântico, com falas forçadas e uma rivalidade com um ódio que me pareceu muito superficial. Ai, gente, eu não. Eu não sei se eu concordo com isso, assim, porque pode ser você, sim. Assim, a protagonista, eu sabia que nem todo mundo ia gostar dela quando eu comecei a perceber como ela ia interagir com a história. Porque ela é uma personagem esquentada, sabe? Pavio curto, tipo, Turma da Mônica, assim, é a Mônica da Turma da Mônica. Que ela é assim, ela pode ser meio irritante, ela não é uma personagem super agradável, sabe? Mas eu gostei dela, justamente por ela ser totalmente defeituosa. E ela não me irritou, porque tem protagonistas em livros assim, em romantasias e em fantasias no geral que irritam muito, sabe? E ela, a Tala, assim, eu não senti que ela me irritou. Agora, a questão dela parecer uma adolescente de 15 anos, sei, eu não sei. Não sei, ela é nova, eu acho que ela começa o livro com 20 anos, assim, pra mim é uma pessoa jovem, sabe? Que não é super madura. Mas eu não achei que ela tava sendo imatura, porque eles estavam em guerra, tipo, pelo que eu lembro, assim, das interações entre eles, as primeiras, pelo menos, né? Eles eram inimigos, tipo, eles são inimigos, não era uma coisa superficial. Eles são totalmente lados opostos, um tem que matar o outro. Então, pra mim, não tinha isso de ser superficial. Talvez depois, conforme a história vai avançando, talvez tenha mudado, porque muda a dinâmica deles, né? Eles têm que se aturar por questões políticas, assim. Então, eu não sei se eu, se eu concordo. Talvez se eu reler, talvez eu pense, nossa, ela é muito imatura, mas eu não senti isso na primeira vez que eu li. Apesar de ter um sistema de magia diferente e interessante, não é o suficiente pra me prender. Eu acho que assim, o sistema de magia não é o ponto alto desse livro, não. É o romance mesmo. Se você não gosta do romance, não vai rolar. Larguei aos 20%. Nossa, mas aos 20% nem rolou toda a dinâmica ainda da história, todo o plot twist que tem. Então, se você já não gostou deles interagindo como inimigos, meu Deus,
Os diálogos e pensamentos da personagem eram tão profundos quanto uma poça d'água. Ah, velho, não sei. Não sei se é pra tanto assim. Ai, sei lá, gente. Eu não esperava que esse livro fosse ser nesse nível de profundidade também, assim, de tipo ser, nossa, vamos filosofar muito aqui na Guerra dos Furacões. Não sei, mas também não achei que era tão raso assim. Sei lá, eu não sei. Gente, eu vou ter que reler realmente pra, tipo, ver se era tudo isso. Eu vou anotar tudo isso, depois reler e pensar, é realmente, ou não, não era assim, não. Ó, comecei o livro na empolgação, mas fui perdendo ao longo da história. Gostei bastante do mundo criado, tem uma estrutura bem interessante e ao longo da história você vai aprendendo junto com a protagonista. Acho que não amei o livro pelo motivo do casal não casal do filme que origina ele, Star Wars, apesar de ter gostado bastante de livros dessa pegada. Ah, é que realmente esse livro tem essa dinâmica, que esse livro era uma fanfic de Star Wars, de Halo. Então, se você já assistiu Star Wars e você tem opiniões sobre esse chip, talvez isso influencie no que você vai achar da história. Tipo, como eu nunca assisti, pra mim tanto faz, sabe? Ah, Halo, whatever. Porque aqui, pra mim, eles são personagens. Tudo bem que eles são baseados em Halo, mas como eu não conheço eles, a primeira vez que eu tô sendo apresentada, pra mim aqui, o jeito que foi construído me convenceu. Agora, se Star Wars é problemático, eu não tenho não tenho como opinar, né? Mas é uma fanfic. Então, gente, a autora mudou trocentas mil coisas aqui, né? Acho que A Guerra dos Furacões foi o livro que pegou a essência do filme, porém os dois me deixaram com aquela pulga atrás da orelha, de que realmente inimigos podem se amar ou se só ter atração física entre eles, porque no livro a personagem sempre pareceu desconfortável com todas as atitudes tomadas por dela depois de realizadas por ela, depois de realizadas. Isso me deixou um pouco desanimada para ler o segundo livro. É uma coisa a se questionar, porque realmente aqui eu acho que assim, eu não sei se é realmente isso, tá? Mas o que eu senti lendo isso é que a Taliesin e o Alaric, eles estão em lados opostos da guerra, né? E eles têm poderes opostos. Ela tem o poder da luz e ele das trevas lá, enfim. Então são poderes totalmente contrários. E no livro dá a impressão que a magia deles elas têm essa questão, elas se atraem à magia. Tipo, a magia tem uma coisa sobrenatural acontecendo com eles em relação à magia deles. E isso também chama a atenção deles, assim, eles percebem isso. Não é só uma atração física de tipo, nossa, acho ela muito gostosa, acho ele muito gostoso. Tipo, não é só isso, sabe? Aqui eu senti que teve uma coisa por trás que chamou a atenção deles, que eles tiveram uma conexão que foi além da atração física. E no segundo livro é explorado mais as coisas que eles têm em comum, assim, né? Como pessoas, como indivíduos. Porque aqui no primeiro livro, eles ainda estão muito tipo, nossa, mas a gente é inimigo, mas tem essa questão das magias, eles têm que trabalhar juntos para atingir um objetivo lá. Então, eu não sei o que se passa em Star Wars pra deixar uma pulga atrás da orelha, que não sei como é que é feito lá a questão deles serem inimigos, eu não sei se eles ficam juntos lá, eu acho que não, né? Não sei. Eu não sei de nada. Então, quando eu li o livro, eu não fui influenciada por Star Wars. Mas eu acho que é válido pensar se. Isso é um ponto muito válido, na verdade, que eu reclamo em outras romantasias, em outros livros de romance, principalmente, que pra mim o romance não pode ser construído em cima só da atração física. Tipo, sinto muito, mas os personagens têm que ter uma conexão entre eles na personalidade, na história deles, no que eles estão fazendo, o que eles querem construir juntos. Tipo, tem que ter algo além da atração física. E aqui eu senti que tinha, mas sei lá, às vezes focou muito na atração física. Mas eu gostei da parte da atração física. Geralmente eu sou chata com isso, então eu não sei. Não concordo, não. Aí vamos ler mais um. 2 estrelas. Aquelas outras não estavam avaliadas, por isso que tava como 0 estrelas, é quando a pessoa não avalia. No Scooby você é obrigado a, tipo, você não pode dar 0 estrelas, você tem que dar, tipo, no mínimo meia estrela. Aí aqui essa pessoa deu 2 estrelas, razoável. No Scooby diz que é razoável, mas todo mundo sabe que 2 estrelas é ruim já, né? Sem apego emocional. Confesso a vocês, a Guerra dos Furacões é uma farsa. Meu Deus do céu. Faltou ventania e mais destruição.
Esse livro não me conquistou, infelizmente. Seu universo, apesar de ser uma homenagem, entre aspas, a tantas outras histórias por aí, tem uma narrativa que não empolga, personagens que não conquistam e uma trama fácil de desvendar. Vou me apegar à trama. Sabe aquele tipo de enredo que tudo é óbvio e antes mesmo de ler o próximo parágrafo ou virar a página, você já sabe o que vai acontecer? Pois então, esse é o caso. Isso mostra, na verdade, a falta de glossário e até mesmo criatividade da autora para deixar as coisas mais interessantes e imprevisíveis. Ela optou pelo mastigado e, ao escolher agir assim, acabou entregando uma história sem emoção e apego. Eu estava louco para terminar, simplesmente porque não aguentava mais acompanhar a Larica e tal, assim. Dois chatos que se merecem. Eu amei essa frase. Por fim, é uma nota 2 porque estou de bom humor e segundo porque adoro dragões. Estou de bom humor e segundo porque adoro dragões. Tem dragões nessa história. Os dragões não são foco, né? Eles apenas estão lá. No segundo livro tem mais foco na questão dos dragões. Mas, gente, eu respeito essa opinião porque quando eu li, assim, gente, eu não tinha nem lido a sinopse. Então, talvez eu seja muito, tipo, eu acho que eu desliguei o cérebro quando eu fui ler esse livro, porque eu cato os plot twists no começo do livro. E esse aqui eu não tinha lido nem a sinopse. Então, quando chegou numa parte do livro que revelou, dá um spoiler aqui, né? Que revelou que eles iam ter um relacionamento, um casamento político, né? Pra fazer acontecer as paradas lá. Isso me surpreendeu muito, porque eu não tava esperando que essa ia ser a história. Tipo, eu só tava lendo, conforme ia acontecendo as coisas, eu ficava reagindo às coisas, né? E para mim isso me surpreendeu muito. Eu lembro que eu fiquei chocada que esse era o plot. Eu amo esse tipo de plot. Eu fiquei assim, nossa, eu adoro ler sobre casamento falso. E é um clichê, gente, é um clichê. Eu sei que é um clichê, mas eu não esperava que ia vir isso, assim. Talvez eu devesse ter esperado, talvez, porque chegou um ponto que talvez fosse óbvio mesmo, mas, nossa, gente, eu realmente acho que talvez eu tenha, tipo, eu só fui, sabe? Eu fui me divertindo, sem saber o que ia acontecer, e aconteceu tudo ao contrário que essa pessoa falou aqui, eu me apeguei, eu não achei óbvio, tipo, é clichê, mas eu não achei óbvio. Eu não lembro se tem outros plot twists aqui que me chocaram. Acho que esse foi o principal que eu fiquei, nossa, eu amei isso que vai rolar na história. Eu acho que no segundo livro acontecem coisas, tem algumas coisas que também me surpreendem mais do que nesse primeiro. E esse aqui, o foco, ele foca mais, né, quando a Tala, assim, ela é revelada que ela é uma princesa, ela foca nessa questão de conhecer o reino dela, porque ela não morou no reino de origem dela, né, de se ambientar na política, de aprender como ser uma princesa, porque ela é uma soldada da outra nação lá. E também como que vai ser ela conhecendo o Alaric e eles trabalhando juntos pra salvar o mundo, basicamente. Que vai ter um apocalipse que eles têm que... Só eles juntando a magia deles que eles vão meio que salvar tudo. E essa parte da magia só se concretiza no segundo livro, assim, que realmente vai acontecer o dia D lá, que eles vão botar em prática tudo que eles treinaram. Mas realmente não tem glossário e faz falta. Na verdade, eu não me lembro se... Acho que talvez eu tenha querido um glossário, porque tem muitos termos, tem muitas palavras diferentes que a autora inventa aqui na parte da fantasia, que pra mim é um sinal bom, tipo, ela constrói uma fantasia, sabe, que é diferente. Ela mostra criatividade aqui. Apesar de não ser, tipo, extremamente criativa, mas, gente, eu tô lendo outros livros de fantasia que, assim, as criações não são tipo, nossa, uma coisa de outro mundo. Tipo, são conceitos até simples, assim. Então, eu acho que a fantasia dela é ok, sabe? Não é fraca, sabe? Demais. Não é o foco dela porque é uma romantasia. Então, quando você tá lendo uma romantasia, isso eu entendi recentemente. Que a parte da fantasia nunca vai ser o principal, sabe? Vai ser o romance mesmo. A história só vai existir por causa do romance e o plano de fundo desse romance tem a parte da fantasia, né? Então, eu não sei. Talvez ela pudesse ser mais criativa, mas eu gostei do clichê, eu gostei, tá? Foi gostosinho, enfim. Mas a parte da guerra também poderia ser mais elaborada. Ela é mais no começo e depois meio que morre isso e vai só pra parte política. Mas sei lá, eu já li livros também que não equilibram muito bem isso e tá tudo bem. Então, essa opinião eu respeito, mas eu não concordo 100%. Aí a próxima aqui, eu amei essa aqui, que ela deu 2,5 estrelas, é razoável, né? Ainda, tipo, mas a gente sabe que é ruim. Mas o título é Não. Eu amei o título, só não.
E aí tem um monte de coisa em caps aqui. Tinha tudo pra ser uma história incrível se a autora não fosse englobada em hit besta de TikTok. A história e lore é muito interessante. As representações são boas. Mas essa forçação nesse casal é uma bosta, meu Deus, é muito vergonhoso ver qualquer descrição de quando eles estão tendo qualquer cena romântica. Que desgraça, puramente feito para agradar adolescentes besta que gostam de livro idiota com hots totalmente inútil. Mano, é muito bom. Esse desenvolvimento de casa, de casal, foi estragado por uma descrição feita para agradar TikTok. Gente, eu acho muito engraçada essa resenha, porque eu também não gosto de livro de tipo, famosinho do TikTok. Geralmente não dá certo comigo. Os livros que são populares do TikTok, e depois eu descubro que não são populares comigo, assim, tipo, não dá certo. E esse aqui deu super certo. Será que realmente eu sou uma adolescente besta que gosta de livro idiota com rods? Não. Eu não me identifico com isso, sabe? E mesmo assim me agradou muito. Gente, eu gostei da parte do romance. Foi a parte que eu mais gostei, foi o romance deles. E eu não achei forçado. Eu não achei vergonhoso. Foi totalmente o contrário, assim. Eu acho que é uma questão de gosto mesmo. Nossa, eu não sei o que rolou. Gente, eu fiquei com muito medo de realmente, assim, de descobrir, assim, que esse livro é que nem todos os outros livros de fantasia que eu li, mas esse aqui eu desliguei o meu cérebro. Desliguei o meu senso crítico pra ler. Eu não sei se isso aconteceu. Mas, ai, gente, eu amei. Nossa, mas eu acho muito engraçado essas resenhas que as pessoas estão indignadas e escrevem tudo em caps, assim. Eu acho ótimo, porque é muito sincero. Aí, só que ela deu 2 estrelas e meia. Podia ter dado uma, né? De tanto que ficou com raiva, mas enfim. Aí a próxima. 2 estrelas e meia também. Eu não achei quase nenhuma estrela, tipo uma. Acho que teve uma estrela, mas a maioria das resenhas desse livro aqui foram positivas. Tipo, você vai lá no Scooby, a maioria é positiva. Ou a pessoa achou, tipo, ok, sabe? Gostei. Sabe? Mas não de tipo, odiei. Ó, quando eu comprei esse livro, eu não tinha noção nenhuma do que se tratava e como era a história. Quando eu comprei, eu também não sabia direito, assim. Eu sabia, eu soube alguma vez e depois eu esqueci. Eu sabia que, eu achei, quando eu comecei a ler, eu achei que era uma fantasia, tá? Eu achei, sinceramente, que ia ser uma fantasia. Aí, no meio da leitura, voltei pra resenha. Comecei a identificar alguns elementos e quando eu pesquisei, realmente fez sentido. Acho que a pessoa passou pelo mesmo que eu passei, assim, de tipo, descobrir que era era inspirada em Star Wars. E naquele casal, quando ele fala naquele casal, parece que a pessoa não dá a entender que ela não gosta, né, de Halo, mas não sei, ela não deixou muito claro. Não é um livro ruim, longe disso. Só acredito que não seja leitura para mim. Achei que as coisas aconteceram de uma forma muito vaga e sem aprofundamento. Não é como se o livro inteiro fosse assim, mas a grande maioria sim. Assumo que fiquei sim um pouco decepcionada. Esperava que fosse uma leitura de uma fantasia um pouco mais política. De qualquer forma, a leitura foi feita e não me agradou muito. Então, é realmente assim, quando eu comecei, eu também percebi, nossa, eu achei que ia ser um livro de fantasia épico, assim, fantasia, alta fantasia. E aí, quando eu vi o que ia acontecer ali dos personagens, do romance, eu entendi que era uma romantasia. E daí eu já, tá, é uma romantasia, então eu já ajustei as minhas expectativas. Já entendi, o foco é o romance, gente. Então não dá pra esperar muito da fantasia, nem da parte política, apesar de que eu acho que esse livro é bem político, assim, tem bastante treta política. Agora eu não lembro se era esse ou o segundo livro que foca muito na política também. E eu gostei da parte política, sabe? Eu achei fácil de entender, não achei extremamente complexa. Foi bem de boas, assim. Talvez. Eu acho que algumas vezes as pessoas esperam que seja bem mais aprofundado, mas para um primeiro livro que tá introduzindo o universo, eu acho que a autora teve que focar nisso, em, tipo, apresentar o que tá acontecendo. Porque livro de fantasia às vezes é difícil de você entender o que tá acontecendo. Porque tem muitas coisas, muitos termos, ela tem que dar todo um contexto do universo todo aqui. Então, talvez um primeiro livro seja mais básico, entre aspas, para você entender, e depois ela vai aprofundando, que foi o que meio que aconteceu com essa série, assim, no segundo livro ela vai aprofundando algumas coisas, então é meio que isso. Mas realmente, se você pensar a Guerra dos Furacões e pensar é um livro de fantasia, não, então não leia, que nem essa pessoa, assim, é uma romantasia, foca o romance, não vai ser a fantasia nem a política, e é isso, gente. Então, realmente, essa pessoa, ela foi bem sincera, porque ela só falou que não foi pra ela, e tá tudo bem, né? Aí, tem, acho que mais algumas aqui.
Ó, 2 estrelas. A Guerra dos Furacões. Eu nunca dou título de resenha com o nome do livro, que eu acho que falta criatividade. Tipo, não precisa colocar o nome do livro no título da resenha, porque se você já tá lendo a resenha no Scooby, já aparece ali o nome do livro que você tá resenhando. Mas, enfim. Uma fanfic mal escrita. Nossa, já começou assim. Realmente é uma fanfic. Agora, mal escrita. Eu não achei. Gente, eu já li muita fanfic, tá? Assim, de vários tipos de fanfic, eu não achei que esse livro é mal escrito, tá? Sério, eu acho que finalmente encontrei uma protagonista mais burra e insuportável do que a Alina de Sombriossos, pelo amor de Deus. Gente, mas a Tala, assim, não é burra. Gente, eu não achei a Tala, assim, burra de forma nenhuma. Tipo, a Tala, assim, eu até me preocupei com isso. Eu até pensei, gente, eu acho que a Tala, assim, ela assume muitos riscos na história, que ela poderia se dar muito mal, e eu achei que isso ia acontecer, só que talvez, na verdade, no segundo livro acontece algumas coisas que ela não esperava, mas eu também não tava esperando, assim como leitora, né? Mas eu não achei as decisões dela decisões burras, sabe? Tipo, eu acho que a Tala, assim, é que realmente eu já li alguns livros que as protagonistas são bem burras. A Alina de Sombreossas, eu não me lembro se ela era meio chata, tá? A Alina era meio chata, mas burra eu não acho, assim, eu acho que a Alina, ela foi manipulada, a Alina, ela tinha muitas coisas, assim, acontecendo muito graves e sérias, ela tinha que tomar decisões muito importantes, que às vezes ela não tinha todo o preparo pra tomar, e a Tala, assim, tá numa posição parecida. Inclusive, esse livro, Sombriossos, lembra muito esse Guerra dos Furacões, porque tem muitos elementos parecidos de... a questão da... A Alina tinha o poder da luz, né? E era a única que tinha. A Talassin também. A Talassin tem o poder da luz e ela é a única que tem. E aqui o Alaric, ele tem o poder das sombras. E lá em Sombriossos, o Darkling também tem. Só que o Darkling era um vilão. Aqui, o livro, ele tá falando de uma guerra que tem dois lados. E a gente, naturalmente, torce pra Talassin, que tá do lado certo da guerra, digamos assim, e o Império da Noite tá do lado errado. Só que quando eu ia lendo, eu ficava pensando, talvez não tenha um lado certo e um errado. Tipo, na guerra, os dois lados lutam por seus próprios interesses, né? Só que aqui não, aqui realmente a gente tem que torcer por um lado. Mas onde a Tala, assim, vive agora, no reino que ela foi descoberta princesa, é uma nação que supostamente é neutra, né? Então, eu fiquei assim, não tem só dois lados nessa guerra, né? Mas tem algumas semelhanças, assim. Só que o Alaric, no fundo, tipo, já dá pra entender que o Alaric, a gente tem que torcer por ele também. A gente não tem que... Ele não é um vilão, sabe? O Alaric, ele também tá sofrendo manipulações, tá sofrendo coisas, assim, que estão fora do controle dele, algumas, né? E então, mas eu não acho ela, nossa, não acho ela mais insuportável que a Alina. É que a Tala, assim, ela tem um gênio forte, realmente, tipo, não vai agradar todo mundo, mas mais que a Alina de Sombriossos, não. O romance não me cativa, a dinâmica é chata, e se desenrola com base em conveniências de roteiro. A única parte minimamente interessante era a do outro protagonista, o par romântico. Sinceramente, o pior livro do ano até agora. Nota final, 4 de 10. Nossa, 4 de 10, acho que tá bom até. Pior livro do ano. Mas ela gostou do Alaric, e agora? E agora, se achou chata, dinâmica e é conveniente, o romance não cativa, mas gostou do Alaric? Não sei. Eu gostei muito do Alaric também. Gente, o Alaric pra mim é um ponto altíssimo do livro. Eu gostei dele, muito dele como personagem. É difícil você encontrar romantasias ou livros de romance que tem dois pontos de vista. E aqui tem. A gente tem o ponto de vista da Talassin e do Alaric. E a Talassin, ela contrasta muito, porque justamente ela é pavio curto, ela fala as coisas sem pensar às vezes, ela sente muita raiva, ela é movida pela raiva. E o Alaric, ele é mais frio, né? Ele é mais na dele, as pessoas têm medo dele. Só que a Tala, assim, meio que não tem medo dele, sabe? Então fica uma coisa interessante, ela provoca ele, aí ele sai dessa frieza dele, ele tem um pequeno descontrole, assim, com ela. Tipo, ele começa a mostrar mais as emoções por causa dela. E eu acho essa dinâmica super interessante. Então, se você achou chato, sinto muito. Sinto muito, mas pra mim eu achei muito divertido ler sobre eles, sabe? Eu acho que são contrastes muito legais, sabe, de ler. Mas talvez seja realmente clichê e não sei, mas eu gostei. Aqui eu achei muito legal. Ó, decepção. Esse deu ruim mesmo. 1,5 estrelas. Decepção. Quando é decepção é porque a gente esperava que ia ser alguma coisa muito boa e não foi, né? A escrita não é ruim. Já começou assim. E o universo que a autora criou tem características interessantes, que poderiam ser melhor desenvolvidas. Achei que seria um livro sobre guerra e tramas políticas, mas ficou só no romance fajuto sem sentido.
De novo, é uma expectativa, né? A gente espera que ia ser um livro de fantasia e, no fim, o foco era o romance. É uma protagonista tonta e uma série de acontecimentos que não possuem embasamento algum. Apenas são jogados no colo do leitor, sem aprofundarem absolutamente nada. Tipo, de novo, a pessoa é a segunda reclamação sobre isso, assim, de coisas assim que não explica e sem desenvolvimento, né? Mas eu não achei, sei lá. Li 90% ignorando as problemáticas, mas chegando no final tornou-se insustentável. Dito isso, para curtir de verdade o livro, tem que desligar completamente o senso crítico. Me surpreende ter tantas resenhas positivas. Será que foi isso que aconteceu comigo? Aí, gente, eu super vou reler esse livro e ver se realmente eu continuo achando tudo isso ou se eu desliguei o senso crítico total. Porque, assim, eu me recordo que o começo do livro era meio arrastado, era meio assim, nossa, não sei se eu tô gostando muito do comecinho, assim, que tava meio, tá, bora lá. Mas logo depois já me prendeu, eu já fiquei assim, tipo, me sugou, sabe? Então, não sei, talvez realmente uma parte eu tenha ignorado das coisas críticas, porque a parte que eu gostei foi tão boa pra mim, foi tão gostosinha, que assim, eu relevei todo o resto. Sabe? Não sei. Mas eu acho que se tivesse coisas muito críticas, muito ruins, muito que eu não tenha gostado, eu teria. Eu não teria dado 5 estrelas, sabe? Eu acho que eu ainda teria dado uma nota menor. Mas sei lá, né? Essa é a opinião da pessoa e é isso. Aí, mais uma aqui. Essa é a última que eu separei. Fiquei feliz que acabou. Ai, essa sensação é terrível. Tem uns livros que eu também me sinto assim. Essa pessoa não avaliou. A Guerra dos Furacões tinha tudo pra ser uma fantasia épica. Mas o furacão mesmo foi tentar entender o que a autora queria fazer aqui. Sério, o livro promete fantasia e ficção científica. Mas esses gêneros praticamente não existem, porque o foco vai todo pro romance entre o Alaric e a Tala, assim. Porque é uma romantasia. Da onde que a autora prometeu que vai ser uma fantasia e ficção científica? Já, a parte da fantasia eu entendo, porque é uma fantasia. Agora, ficção científica, gata? Será que tá escrito na sinopse? Nossa, elementos de ficção científica aqui. Eu não sei, acho que isso foi um surto da tua cabeça. Deixa eu até ler aqui a sinopse. Gente, eu vou ler aqui a sinopse pra ver se ela prometeu que vai ser uma ficção científica, tá? Vou ler aqui. Então, eu até dei uma lida na sinopse de novo, assim, e não tem nada de ficção científica. Talvez se ela ouviu falar que é uma fanfic de Star Wars, talvez ela tenha pensado em ficção científica, mas, gente, não tem nada de ficção científica nesse livro. É tudo fantasia, assim. Tem algumas tecnologias ali que é do universo, tipo, eles têm as embarcações que eles usam na guerra, assim, que são navios que voam. Só que eles voam por meio de magia, não é uma tecnologia, digamos assim. Tem umas paradas que lembram um pouco Star Wars, mas não tem uma explicação científica. É uma explicação de magia, de fantasia. Então não tem nada a ver. Tipo, a sua expectativa tava totalmente no lugar errado. Mas dizer que esses gêneros praticamente não existem também é. Eu acabei de descrever um troço aqui que, sabe, tipo, tem dragões, tem essas embarcações, tem a questão da magia, tipo, tem a parte da magia é presente aqui. Ela não é inexistente. Sabe? Mas o foco é o romance da Alaric e do Talas. Da Alaric ou do Talas, assim. Da Talassin e do Alaric, tipo. Porque é uma romantasia, então, né? Acho que realmente aí a sua expectativa tá no lugar errado. Ó, que seriam enemies to lovers, aparentemente. Mas na real, são só dois chatos, idiotas, brigando o tempo todo por motivos irritantes. A Tala, assim, é muito irritante. Toma umas decisões que dão vontade de fechar o livro e respirar fundo, e quando aparece que o livro vai finalmente engrenar, já tá no fim no geral. Mas, gente, não concordo. Tipo, são só dois chatos e idiotas brigando por motivos irritantes. Gente, eles são inimigos de lados opostos da guerra. Sabe, o país de um massacrou o país do outro. Foi por causa do Império da Noite que não tem mais as pessoas que usam a magia da luz, que a Tala, assim, é a única sobrevivente. Tipo, eles têm motivos de sobra pra se odiarem, sabe? Não é por motivos irritantes, assim. Não sei, se você achou eles interagindo irritante, eu acho que é válido, mas é porque a Tala, assim, é irritante mesmo. A Tala, assim, ela... eu já falei o que a Tala, assim, é, mas eu não achei que era a ponto de, tipo, sabe, não dar razão pra ela em vários pontos. Assim, ela tinha razão em várias questões, ela tinha motivo pra ter raiva. Então, eu não concordo.
Eu acho que também é arriscado, assim, os autores, eles têm um risco na mão, assim, quando vão escrever personagens que não são perfeitinhos, assim, que são tipo, são engraçadinhos, que são gostáveis, e eles arriscam escrever personagens que têm defeitos, que têm uma personalidade diferente, e muita gente não vai gostar mesmo, e é isso. E tem um livro que eu já falei muito mal dele aqui, que é aquele dos deuses afogados lá, da Magia das Marés, que é a protagonista, eu achei ela chata e insuportável, porque ela tinha uma autoestima lá embaixo, ela era burra de verdade, assim, ela tomava decisões extremamente questionáveis e ela se dava mal o tempo todo, por isso ela não era inteligente. E aí ela traía o amigo dela, e assim, pra mim isso é um personagem irritante, que dá raiva, que dá vontade de você socar o livro e jogar longe de você. Então, aqui eu não senti isso, sabe? Pra mim, tudo que a Thala assim fez, eu consegui arranjar uma desculpa por ela, eu vou defender a diva, tá? Talvez se eu reler, talvez eu não consiga defender tanto ela, mas eu não acho que é pra tanto assim, não. Aí, ó, foi uma leitura morna e sem graça, com muito potencial desperdiçado, lembrando que é só uma opinião própria. Beijos de luz. Ah, eu amei o emoji no final. É a sua opinião realmente e você está no seu direito, mas eu não concordo. Ah, mas é que aquilo também são experiências individuais. Tipo, a pessoa leu e não gostou e tá no direito dela, sabe? E eu li e eu amei, então. É isso. Aí, outro livro que eu decidi pegar é um livro diferente já, de outro gênero, que é o Como Arruinar um Casamento, da Alison Spack. Esse é um livro que eu acho que é popular também, muita gente leu e gostou e recomenda. Mas aí eu me surpreendi, uma vez vendo uma resenha, em vídeo mesmo, de uma menina que não gostou, que foi um dos piores do ano dela, que aí ela explicou por quê. E eu achei os motivos dela super válidos, só que tudo bem que eu não concordei com todos eles. E aí eu resolvi, então vamos ver se mais gente no Scooby não gostou desse livro e por quê, né? Então, vamos analisar. Ok, Girl. Eu também amei o nome dessa resenha também. Talvez esse livro tenha sido um pouco prejudicado por eu ter amado muito minhas leituras anteriores a essa. Porém, eu não estava esperando muito e ele entregou menos ainda. Engraçado que quando eu fui ler esse livro, eu tava vindo de leituras meia boca ou sei lá, não me lembro direito, mas esse livro eu achei muito bom. E depois desse livro eu li livros meio ruins também. No início a gente sente até uma identificação com tudo, mas depois fica tudo meio raso, sentir que as relações não se aprofundam tanto, os momentos que poderiam ser grandes revelações não impactaram e, na minha opinião, deveria focar mais na amizade da Phoebe com a Lila, que pra mim foi uma das melhores coisas do livro e ainda assim ficou muito rasa. PS, o apelido do suco me irritou muito. Então, gente, eu acho, assim, esse livro é sobre a Phoebe, que ela vai pra esse hotel pra se matar. Ela reserva lá um quarto bem chique e ela quer se suicidar e tal. Só que nesse hotel vai acontecer esse casamento da Lila. E todo o hotel tá reservado pro casamento. Tipo, todo mundo que tá no hotel vai pra esse casamento. Menos a Phoebe, né? Que tá ali meio alienada das coisas. E aí a Lila descobre isso que a Phoebe quer fazer. E elas acabam se aproximando porque a Lila quer impedir que a Phoebe faça isso. E aí a Lila, tipo, então venha ajudar no meu casamento, venha fazer tal coisa e não sei o quê. Não porque a Lila quer impedir a Phoebe de se matar, mas é porque ela não quer que acabe com o casamento dela. Sabe? Tipo, ela tem essa intenção de, tipo, não, você não pode fazer isso porque você vai estragar o meu casamento. E não porque eu não quero que você morra, né? Basicamente. E o livro, realmente, elas vão se aprofundando, vão se aproximando, assim, e chega um ponto, mais ou menos no final, que dá um corte, assim, tipo, elas não chegam a se falar mais, tipo, uma vai para um canto e outra vai para o outro. E eu achei diferente, eu achei interessante, porque eu achei que ia ser mais clichê, eu achei que elas realmente iam virar bem amigas, só que não tinha como, sabe? Porque quando eu tava lendo esse livro, você achou raso, as situações... Gente, eles estão no casamento, é um casamento que vai durar uma semana, e depois disso acabou. Sabe, essas pessoas não vão se falar mais, elas não vão ter uma relação, tipo, found family, nem nada. Até porque, tipo, dá errado um monte de coisa aqui, né? A história é que vai ter o casamento e várias coisas do casamento vão dar errado. E as pessoas vão se revelar outras questões, assim. Então, pra mim, tipo, eu não achei raso. E eu também não tava esperando que tinha que ser assim, que as pessoas tinham que se aproximar, principalmente a Phoebe e a Lila. Porque também a Lila, como personagem, eu não gostei muito dela. Sabe, muita gente gostou da Lila, mas ela também é uma personagem que irrita.
Mas eu não senti que ia ter uma coisa profunda ali com a Lila e a Phoebe, sabe? É só a questão do casamento que uniu as pessoas ali. Agora, a questão do apelido Suco, eu acho que foi um apelido que foi localizado, né? Porque provavelmente o apelido dela devia ser Juice, em inglês mesmo, e colocaram Suco em português. Ah, eu não sei, não sou indiferente em relação a suco. Tipo, não faz sentido em português, sabe? Talvez em inglês faça mais, mas não sei, não concordei muito não. Vamos ver. 2,5, razoável. Às vezes o livro é até legal, mas é muita talaricagem. Muito adulto agindo feito adolescente, às vezes fica bem entediante. Gente, eu não entendi. Tem muita talaricagem, você achou entediante? Gente, a vibe desse livro é fofoca pura. Porque eles estão no casamento. Gente, casamento é um casamento que vai durar uma semana. E as pessoas se reúnem no casamento, é óbvio que vai ter fofoca, vai ter talaricagem, vai ter treta, vai ter coisa dando errada. Eu achei uma delícia. É tipo uma grande fofoca esse livro. Eu não sei como isso é uma coisa negativa. A história até que é boa, mas nada demais. Ai, como nada demais. Gente, tem tanta reflexão aqui, tem tanto soco no estômago, porque a Phoebe tem a questão da depressão, tem a questão de refletir sobre a sua vida, sobre o que você fez, sobre o que você vai fazer. Ai, gente, sobre encontrar pessoas novas, assim, e coisas novas pra fazer. Ai, eu discordo totalmente. Eu não achei que os adultos estavam agindo feito adolescente. Tipo, porque tem adultos muito irritantes na vida real. Eu achei realista, assim, os adultos desse livro. Então, sei lá. Não concordo, não. Ah, 2,5 também. Nada demais. Achei o livro bem enrolado e sem muita relevância. Não, nossa, não achei. Essa questão da relevância eu acho que é pessoal mesmo. Talvez por ter visto tanta gente falando dele no TikTok e no Instagram, fui com expectativas muito altas e acabou sendo superestimado por mim. Isso também é um problema, isso acontece muito comigo, direto, isso acontece. Eu falo isso direto, gente. Tem muito livro que eu falo, nossa, tava com muita expectativa e quebrei a cara. Isso acontece direto. E esse livro aqui eu tava com expectativa alta também e eu não quebrei a cara, eu gostei muito. A sensação foi de um monte de nada atrás de coisa nenhuma. Os personagens são sem sal, a história é extremamente previsível, bem mamão com açúcar. E falta aquele elemento que prende de verdade. Ai, pra mim, me prendeu muito, assim. Eu entendo. Eu acho que se você não se identifica com a protagonista em nenhum sentido, eu acho que não, esse livro não vai fazer sentido também. Honestamente, acho que funcionaria melhor como uma comédia romântica leve, daquelas que você assiste num domingo sem querer pensar em nada, e só. Ah, eu acho que não. Eu acho que o livro foi bom justamente por não ser isso. Se ele fosse uma comédia romântica, tosca, esse livro ia ser totalmente esquecível. Nossa, ia ser péssimo pra mim. Não tem um grande enredo, nenhuma construção surpreendente ou algo que realmente marque depois da leitura. Nossa, esse livro me marcou muito. E se você estiver de ressaca literária, eu definitivamente não recomendaria começar por esse, porque a chance de abandonar no meio é enorme. Eu não sei se eu recomendo pra quem tá de ressaca, mas gente, tem uma vibe de fofoca muito grande aqui. Ele não é totalmente uma farofa. Talvez essa pessoa tenha esperado que ele fosse uma farofa, tipo uma comédia romântica leve, mas ele não é, ele tem questões, tem reflexões ali que é pra você pensar. Então, realmente, assim, se você não é o tipo de coisa que você queira ler. Mas ele fala que não tem nenhum grande enredo, nenhuma grande construção surpreendente. Mas eu acho que não era sobre isso. É tipo, é um drama, sabe? Então, sei lá, sei. Eu falo muito sei lá, mas é porque eu não concordo. Vamos pra próxima. Ah, esse foi bem curtinho, 2 estrelas, razoável. É um sonífero. Sim, as reflexões que o livro traz são boas, sim. Ó, a pessoa achou as reflexões. Mas é a história. Água com açúcar e final imprevisível. Gente, como assim? Ah, tá. A história, talvez as pessoas estejam esperando que a protagonista, faça alguma coisa muito chocante. Mas eu achei a história muito boa. Tipo, é um pouco. Assim, eu já sabia o que ia acontecer no final, por causa do título do livro. Mas o título é um grande spoiler. Mas assim, o que acontece no final, eu achei que a autora ia levar pra um lado e ela não foi. Eu gostei também. Então eu não achei totalmente previsível. Eu achei legal. Eu achei muito bom. Então, esse livro pra mim não é só as reflexões. Você vai indo, vai conhecendo os personagens, tem um começo, meio e fim. Ai, eu não achei. Tá, discordo totalmente. Ó, esse aqui foi a nota mais baixa que eu vi, ó. 0,5. Muito ruim. Muito ruim mesmo.
talvez por não amar a literatura americana, acabei ficando com o abuso, entre aspas, já nas primeiras páginas. Achei uma forçação a autora ficar citando de forma cansativa Virginia Woolf tantas vezes. Me pareceu uma reafirmação. Os temas como suicídio, traição e autodescoberta foram tratados de forma muito rasa. Não gostei e não indico. Então, nesse ponto do suicídio, traição e autodescoberta, talvez tenha sido raso mesmo, principalmente a questão do suicídio, porque é um tema muito pesado, a questão da depressão da Phoebe, e é resolvido de uma forma assim que eu fiquei, tá, não, isso aqui não é realista muito, isso aqui é só pra história dar certo. Só que ela mesma constrói a Phoebe como uma personagem que, tipo, ela quer fazer isso, ela quer tirar a própria vida, mas logo ela meio que já sabe que não vai fazer isso. Então, parece que a questão do suicídio dela não é tão grave quanto seria num personagem que realmente quer fazer isso. Não sei se isso faz sentido, mas realmente é um tema perigoso para se tratar. A resenha que eu tinha visto antes em vídeo era justamente sobre esse ponto, que eu acho que é um ponto válido mesmo, que a gente tem que refletir e ver se a gente não tá banalizando um assunto sério para construir uma comédia, porque esse livro é uma mistura dos dois, é um assunto super sério com comédia, né? E realmente eu senti assim que, nossa, teve um ponto que eu pensei, como é que ela vai resolver isso? Porque geralmente a gente fala, né, que tem que ter, os personagens têm que passar por terapia e não sei o que, tem que se cuidar, né? E aqui a personagem ela passou por um processo terapêutico e isso não resolveu as questões dela. E eu achei perigoso, sabe, isso também ter acontecido com ela. Então, mas ao mesmo tempo, não sei, eu achei que foi refrescante de alguma forma, eu achei que foi ousado, sabe? Mas eu acho que é um ponto que realmente bem sério a se refletir, assim, se a autora fez isso de uma forma boa ou não. E a questão de literatura americana, eu achei engraçado essa pessoa falar isso, porque quando eu li esse livro, a escrita não me incomodou. E eu também não gosto muito da escrita dos estadunidenses, assim, às vezes fica muito claro, muito óbvio, que é um livro americano, tipo, é um livro que não fala, às vezes, com a gente que é brasileiro, sabe? Diferente, quando a gente pega um livro brasileiro, é muito diferente, sabe? Só que nesse livro eu não senti isso. Eu não... Acho que só a questão da literatura, que ela falou da Virginia Woolf muitas vezes, é porque a personagem é uma professora de literatura, sabe? A construção da personagem é isso. E fica um pouco repetitivo mesmo. Tem vários assuntos que ela traz aqui que eu não sei sobre, que eu não tenho referência sobre, mas que depois eu entendi. Realmente é uma área de conhecimento que eu não tenho, assim, que eu não tenho essas referências e tá tudo bem, sabe? E eu acho que deixou a personagem mais real, porque se ela é uma doutora em literatura, tipo, ela é especialista em literatura feminina, feminista nos Estados Unidos, é óbvio que ela vai pensar muito sobre isso, né? É importante pra personagem. Mas aí é do gosto da pessoa, do leitor. Tipo, pra mim, quando eu li, algumas coisas não fizeram muito sentido porque eu não conheço nada da Virginia Woolf, assim, tipo, não li nada dela, então não conheço também a história dela. E o pouco de contexto que ela trouxe foi o suficiente pra eu entender as reflexões que ela quis trazer. O problema é quando os autores fazem muitas referências que você não sabe de onde veio e você não entende. E isso acontece muito com a escrita estadunidense, né, assim, dos americanos. Mas enfim, nesse livro eu não senti isso, até porque depois eu li um outro livro de uma autora americana que, nossa, deu pra sentir muito assim, nossa, esse livro é muito americano, eu não tô gostando, sabe? Então eu achei interessante essa pessoa falar isso, apesar de eu não concordar, porque não foi essa a minha experiência, mas é super válida que foi a dela, né? Então, realmente, assim, é uma nota bem baixa, mas eu acho válido, assim, a gente repensar essa questão de saúde mental, se tá tudo certo. Agora, a questão da traição, eu não acho que foi muito raso, não. Eu acho que sabe, foi bem realista até a questão de traição, falar de traição, né? Agora, a autodescoberta eu acho que foi um pouco rasa. Sim, eu acho que teve um ponto que eu fiquei, é isso? Sabe, tem umas coisas que a Phoebe faz que essa é a resposta que você encontrou pra sua vida? Tipo, eu não sei se foi muito boa, não, também. Mas mesmo assim, eu dei uma relevada. Eu pensei, eu gostei tanto do resto do livro que, sabe? Então, geralmente, quando a gente dá 5 estrelas pra um livro, não quer dizer que, 5 estrelas quer dizer que é perfeito, descreve no Scooby, né? Mas eu acho que todo livro tem algum defeito, se a gente para um pouco pra pensar, ou que a gente não vai gostar de tudo, porque é impossível agradar tudo.
sabe? Impossível. Mas, mesmo assim, eu acho que as partes positivas, elas se sobressaem às negativas. Aqui mais uma. Comecei a leitura com expectativas altas. 2 estrelas ela deu. Imaginando que o foco seria a amizade entre a Lila e a Phoebe. Então, o foco não é a amizade entre elas. Tipo, elas têm uma grande parte ali, mas a Phoebe se relaciona com as outras pessoas do casamento, ali com o noivo da Lila, com a sobrinha não, a filha do noivo, com a irmã do noivo, com outras pessoas que estão ali, as madrinhas da Lila, tipo, todas elas vão se relacionar com a Phoebe de alguma forma. Até acho que a mãe da Lila também tem uma parte ali. E o marido da Phoebe também, que ela cita muito no livro. Ó, principalmente por causa da cena do elevador, que parecia promissora. Porém, a história acaba tomando um rumo diferente do que eu esperava. O envolvimento amoroso da Phoebe com o próprio noivo, isso é um spoiler enorme, me pareceu forçado e pouco conveniente, o que eu achei bem chato de ler. Então, assim, quando eu comecei, eu fiquei com medo que a história ia ser em volta disso, de tipo, a Phoebe começa a gostar do noivo da Lila, que tá tendo o casamento ali, né? E aí eu pensei, será que eles vão trair a Lila? E aí o casamento vai acabar por causa disso? Aí eu pensei, se for isso, eu não vou gostar desse livro, eu vou achar muito fraco, mas não foi isso que aconteceu. E, enfim, além disso, senti que a vida dela se transforma em um conto de fadas, entre aspas, de forma muito repentina, sem o desenvolvimento necessário para essa mudança. Tem uma coisa lá que ela faz, que ela arranja um emprego bem específico lá, que eu achei aquilo muito surreal e eu também não gostei. Pra mim, os melhores momentos do livro são justamente aqueles que exploram a relação entre Phoebe e Lívia. Nossa, mas você queria só a amizade delas, né? Sendo que, quando eu li, eu não sentia que elas tinham uma amizade verdadeira. Gente, eu fui a única que eu senti que elas não tinham isso, porque elas eram pessoas muito diferentes, sabe? E a Lila é uma pessoa muito egoísta, sabe? E a Phoebe é uma pessoa completamente diferente. Assim, elas tinham um nível ali de amizade, mas chegou um ponto que até a Phoebe comenta que ela se tornou uma das pessoas do casamento. Então, uma das pessoas que não podia ser sincera com a Lila, que ela tinha que fingir que tá tudo certo. Sabe, que ela não podia mais ser sincera e honesta, que era isso que começou a amizade delas, elas sendo totalmente honestas uma com a outra. E isso era legal no começo. E aí depois a Phoebe percebe que não ia ser assim. Então eu achei realista, sabe, a relação delas. Até porque, pra mim, a Lila é uma personagem totalmente egoísta, ela não ia mudar em uma semana de casamento. Ela muda algumas coisas, justamente pela Phoebe estar ali e tal, e elas refletirem juntas, mas pra mim não é o suficiente pra, nossa, vamos ter uma super amizade. Não, sabe? Acredito que o livro seria mais interessante se tivesse aprofundado a jornada de recuperação da protagonista, sem a necessidade de centralizar a trama em romance. Mas eu não achei que tava totalmente centralizada no romance também. Até porque eles nem terminam juntos no final. Eu fiquei assim, tipo, o final não fala se eles... Assim, ela seguiu a vida dela, sabe? Ela não linkou a recuperação dela com a vontade de viver dela com esse cara que ela gostou dele por um momento no casamento. Então, eu não acho que foi bem isso que aconteceu também. Eu acho que faltou interpretação. Tipo, ajudou ela? Ajudou, mas não foi o principal, sabe? Eu acho que todos os personagens, todas as conversas que ela teve ali, a questão com a Lila também ajudaram muito ela. Não foi só esse cara, assim, mas deu um up nela, sabe? Até porque quando ela tem um confronto com o marido dela, também ajudou ela a perceber várias coisas. Então, sei lá, sei. Aqui é a última resenha que eu separei. Gente, essa resenha, quando eu vi, eu achei ela muito estranha. Tá, porque eu fui lendo algumas resenhas no Scooby, assim, e tem umas que eu reparei que não parecia que foi escrito pela pessoa. Tipo, quer dizer, que uma pessoa escreveu, justamente parece que foi IA, sabe? Parece que foi um robô que escreveu. Porque eu achei esquisito o estilo. E vamos ver se vocês concordam comigo aqui, ó. 2 estrelas e meia, razoável. Tem um emojizinho de anel no começo. Como arruinar um casamento? Uma pergunta. Talvez nem seja preciso fazer muita coisa. Terminei Como Arrumar um Casamento com a sensação de que o livro prometeu mais do que entregou. A história acompanha Phoebe, que chega ao fundo do poço, e Lila, uma noiva que claramente não deveria estar se casando. Olha, eu não sei, tá? O contraste entre as duas é interessante no começo. Aí tem um travessão. Porque, gente, não... Assim, eu vou falar um negócio aqui, eu vou abrir um parênteses aqui. Lembra que teve uma época que as pessoas falaram que um sinal que um texto era feito pelo ChatGPT porque tem travessão? E, assim, eu não concordo com isso, porque travessão é um negócio normal. Tipo, as pessoas podem usar travessão na escrita. Só que eu acho que é mais em contextos específicos, assim, é tipo, não é muito comum, sabe? Agora, assim, numa resenha do Scooby, eu acho que não é muito normal aparecer um travessão, mas, enfim. Tá, o contraste entre as duas é interessante no começo. Uma quer desistir da
vida, a outra parece viver sem sentir de verdade. O livro tem momentos bons, principalmente quando a Lila finalmente começa a falar o que sente. Ali, tudo ganha mais profundidade e a gente entende que ela não é vazia, só está perdida. Mas isso demora demais para acontecer. E grande parte da leitura acaba sendo arrastada. A Phoebe, pra mim, foi o ponto mais forte. Pra mim, porque assim, gente, a Lila não é a personagem principal, tá? Do livro. Eu não sei porque vocês estavam esperando tanto da Lila. A Lila, tipo, ela é uma personagem super interessante, mas, sabe, a Phoebe é o ponto forte e é a personagem principal que a gente tinha que focar, não é a Lila. A dor dela é real, palpável, fácil de se conectar. Já a Lila, mesmo com camadas, muitas vezes cansa. O desenvolvimento dos relacionamentos também deixa a desejar. Algumas conexões parecem promissoras, mas não são exploradas o suficiente. E o final segue essa mesma linha, coerente, mas pouco impactante. Não é um livro ruim, mas também não marca. Tem boas ideias, personagens com potencial, mas faltou emoção e intensidade para realmente envolver. Ah, sabe, eu não sei se eu concordo muito não, porque, assim, o desenvolvimento dos relacionamentos também deixa a desejar. Eu fiquei pensando, tipo, tá, mas eles estão passando ali por uma semana só, é uma semana de casamento, que as regras normais da vida real não se aplicam, sabe? E eu gostei muito, teve várias cenas que me surpreendeu, tipo, ela com a mãe da Lila, alguns diálogos assim, a irmã do noivo também, que era uma personagem que se fica. Eu gosto desse estilo que, à primeira vista, os personagens parecem rasos, e aí depois o autor vai abrindo um pouco eles, assim, e você vai vendo que eles têm questões profundas e sérias. Eu amei isso. E eu acho que foi explorado o suficiente, tá? Senão o livro ia ser enorme, eu acho. E o final, eu acho que o final, ele não tem muito impacto mesmo. Não acontece uma coisa super, nossa, explodir cabeças. Mas eu achei realista, assim. Então, sei, não concordo mesmo. Mas também respeito quem achou isso, assim, que achou que esperava mais, queria mais, eu queria mais da Lila, ou sei lá. Ai, pra mim, eu não sei, é que como eu fui ler o livro sem saber muito sobre o que ia ter, eu sabia sobre a Phoebe, agora sobre a Lila, sabia que elas iam ter tanto desenvolvimento, assim, entre as duas, mas enfim. Agora eu fiquei pensando assim, não sei se essa resenha realmente foi totalmente escrita por uma IA ou não, mas eu fiquei pensando, gente, como é que faz isso, assim? Você fala pro chat, ah, eu achei o livro isso, e você pede pra ele escrever uma resenha pra você, ou você escreve um texto e você pede pra ele dar uma editada? Eu não sei. Talvez eu esteja totalmente enganada e essa pessoa realmente escreveu essa resenha, mas às vezes pra você saber se a pessoa escreveu ou não, você vai nos textos antigos dela, assim, antes que a IA tenha surgido, e você compara um pouco pra ver se faz sentido ou não, assim, pelo estilo. Mas não sei, não tem como provar, então eu só achei meio estranha essa resenha, assim, nesse sentido. E meio que foram esses as resenhas e os livros. Eu acho que é um exercício muito bom, assim. Tem muita coisa que eu realmente não concordo, mas é de opinião pessoal de cada um. E é isso, gente. Tô pensando também, talvez, fazer o contrário desse vídeo, que é reagindo a resenhas positivas de livros que eu não gostei. Só que eu acho que eu ia ficar com muita raiva também. Assim, e também eu acho que ia bater muito nessa tecla de, é uma questão de gosto, de preferência pessoal, porque a literatura é uma experiência individual, cada um vai sentir e ter reflexões diferentes. Por isso que é muito legal, sabe, a questão de um livro agradar uma pessoa e não agradar a outra. Mas tem livros que eu vejo que tem muitos defeitos, sim. Tem defeitos, assim, que não dá pra negar, eu acho. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. É isso, gente. Até a próxima. Fiquem bem. E tchau, tchau.